Oi, gente! Faz algum tempo que a gente recebe vários directs pedindo pra ensinar algumas receitas e tudo. E eu e a Marília, a gente imaginou agora que é uma demanda que pode ser atendida e que, quem sabe, no futuro a gente começa a fazer alguns cursos ensinando receitas, o passo a passo, o segredo por trás, né, das receitas da confeitaria, por que dão certo algumas vezes e por que não dão certo outras vezes, e a gente fica meio frustrado. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, inúmeras vezes antes de eu me especializar. Eu tentava fazer uma receitinha em casa, né, seja um bolinho, fosse uma torta, e tinha vezes que dava certo de fato e eu ficava, ai, que uma delícia e tudo, e tinha vezes que eu ia fazer, né, pra uma ocasião especial e dava errado, afundava, não crescia, transbordava, e eu não sabia o motivo, e aí eu ficava frustrada, e isso é uma coisa que acaba que você fica meio irritada e vai deixando de tentar fazer, né, uma coisa que é pra ser tão boa. Então vamos para os ingredientes. Temos aqui 9 ovos, eu divido eles entre claras e gemas, 300 gramas de açúcar refinado. Eu prefiro usar o refinado porque deixa a preparação sempre mais delicada, sem aquela crosta, porque o açúcar cristal ele tende a deixar um pouquinho mais grosseira a preparação. Vai dar certo? Vai dar certo, mas tende a ficar com uma casquinha em cima. 135 gramas de farinha de trigo e 135 gramas de amido de milho. Aqui vocês estão vendo que não vai fermento. Por quê? Porque esse tipo de preparação a gente chama que tem uma fermentação mecânica. Que o que é essa fermentação mecânica? É quando você vai incorporar ar e ganhar volume através do batimento dos ovos com o açúcar. Então nela não tem a necessidade de você colocar o fermento. Também estou colocando aqui essência de baunilha. No caso eu vou botar meia colher de sopa mesmo. E aí eu não medi aqui, na hora da preparação, quando eu for mostrar pra vocês, vou colocar só meia colher de sopa. Então, vou colocar aqui as claras com o açúcar. Vai virar uma espécie de merengue. Então aqui ele vai triplicar de volume. Aí eu vou mostrar pra vocês o ponto, que vai ser pra gente incorporar as gemas uma a uma. A gente vai incorporar com o batedor de arame, que é o fouet, que é o mais comum em todas as batedeiras. Então, com a batedeira ligada na velocidade mínima, você vai adicionando as gemas uma por uma. E você incorporou as gemas, pra ver que o creme tá bem delicado. E aí, neste momento, a gente vai minerar os secos aqui. E você vai ter que incorporar delicadamente, porque o que acontece? A gente bateu bastante, né, as claras com açúcar, para que desse esse volume, essa aeração na massa. E a partir do momento que a gente vai colocar agora os secos, depois de ter colocado, né, as gemas e continuar daquele creme estável, mas bem aerado, os secos eles vão tender a pesar a massa. Então, a partir do momento aqui que você misturar vigorosamente ou não misturar direito, delicadamente, a tendência é você ir perdendo essas bolhas de ar que foram aglomeradas, né, que é a fermentação mecânica. Você puxa de baixo para cima, porque os secos eles tendem a ficar lá embaixo. E você só vai reparar quando você for passar para a assadeira. E aí não vai ter incorporado tão perfeitamente. Aqui eu já adiciono a meia colher de sopa de essência de baunilha. Aí eu escolhi essas duas formas altas de fundo falso, porque você também pode fazer só com aro em cima de um papel antiaderente, ou pode ser em cima do papel manteiga também. Porque ele vai me facilitar, eu tô sem os aros aqui, vai me facilitar na hora de tirar o pão de ló e conseguir desenformar bonitinho. Eu pego a medida dessa base e corto, ó, papel manteiga, vou colocar na base, pra que mesmo depois que eu tire, eu ainda consiga tirar perfeitamente, desgrudar o papel manteiga da base, e aí você tem um pão de ló perfeito. É importante você perceber que ele vai dar uma leve crescida no forno, mas depois que ele sai do forno, já pré-aquecido, é importante que ele esteja bem pré-aquecido, ele vai sair do forno e vai dar uma leve baixada. Então você marca mais ou menos a altura que você vai querer que ele fique no final, porque por mais que ele suba, ele vai descer um pouquinho. Então, como eu quero fazer esses dois para fazer uma torta de morango,
Então você marca mais ou menos a altura que você vai querer que ele fique no final, porque por mais que ele suba, ele vai descer um pouquinho. Pronto, aí aqui para eu espalhar tem que ser com a maior delicadeza possível, porque novamente eu não quero perder o ar incorporado, né, as bolinhas de ar. Então eu vou puxando levemente para as laterais, só para espalhar de maneira mais uniforme. Vai dando tipo umas leves batidinhas, porque ajuda a você não amassar a massa e saindo essas bolinhas de ar. Vamos pro forno pré-aquecido a 180 graus. Ou se você tiver um forno turbo, como a gente tem aqui, que é aquele com convecção, pode colocar 150 graus. Pronto, gente, trouxe aqui pra vocês, depois que eu tirei do forno. Ó, aqui como ela é uma massa fofa, pegando aqui com bastante delicadeza. E eu já desenformei uma, a lá Ana Maria Braga, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como desenformar. Vocês viram que eu não untei lateral nem nada, né? Então, você, com o auxílio de uma faca, você vai pegar bem rente ao pão de ló e vai passando ela só pra desgrudar a lateral.